são 65, 23 horas e 18 minutos. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Bom, nós temos que tentar intencionar a continuidade do negócio de base criacional. Pra gente recapitular, o Zala Nossa, falou... complicado, hein? O Zala, ele começou a falar que pedra não tem a ver com a evolução nossa. Porque ela segue duas linhas, né? Então assim, ele já trouxe umas coisas um pouco diferentes. Eu acho que ele vai continuar trazendo, entendeu? Mas eu não sei se vai ser ele, não. Às vezes é outra pessoa que continua o lance de base criacional. Alguém talvez mais indicado, algum elemental, não sei. Tipo, vamos deixar vir, mas vamos intencionar a continuidade disso. Só isso. Vamos por uma sala branca, neutra mesmo. E vamos intencionar a continuação das bases criacionais. Eu tô numa entrada de uma cachoeira pequena. Tem uma pantera negra andando na minha frente, assim, como se me mostrasse o caminho. E tem uns tijolinhos, assim, descendo por um córrego de um rio. Mas é o rio barrento, sabe? Aham. Um córrego de um rio barrento, assim. Eu escuto o barulho da cachoeira de longe, mas eu não consigo enxergar. Eu só vejo ela, tipo, indo em direção descendo, tô perto desse córrego barrento, assim. Ela tá seguindo na direção do córrego pra esquerda, descendo, junto com esse córrego de barro. Certo. Tá? Eu vejo muitas árvores ao redor. Parece bastante floresta, assim, uma floresta tropical mesmo. Aham. Úmida, sabe? Sei. Floresta úmida. Eu tô descendo junto com essa pantera negra aí, parece ser adulta. Uhum. Tá meio que me mostrando o caminho. Continuo descendo. Então eu encontrei um domo estranho, ele é pequeno. Como se fosse uma cúpula. Tipo, meio cristalizada, assim. Uma estufa? É como se... Não, ela... parece um domo mesmo, é um domo. Tá, mas É um domo, só que ele é pequeno, ele é tipo... Dá pra eu colocar metade da minha perna nele só. É como se fosse do tamanho de uma mesa reta de pibolim, sabe? De futebol de mesa. Aham. Então, ele é pequeno. Eu, dentro dele, eu enxergo umas folhas lá dentro, tipo, mais vivas, com um verde bem vivo. É como se fosse um ser, assim, um serzinho, um elementalzinho de folha. Tá dentro dessa cúpula. Só que ele é feito de folha, entendeu? Aham. Mas é uma folha muito clarinha, tipo, um verdinho bem clarinho. Tá, entendi. E aí a gente se conecta com ele pra perguntar algumas coisas. Eu acho que sim, tem que se conectar. Tá. A pantera tá, tipo, sentada do lado da cúpula do domo. Tá, entendi. Então vamos se conectar com ele. Tá, é um elemental. Um elemental consciente que cuida do meio ambiente. Tá, quando você fala consciente... Eu quero dizer que ele já é racional. Então ele tá individualizado. É isso, né? Isso, você pode dizer que sim. É bem pequenininho, assim, parece uma plantinha. Bem pequenininho. Ele... Não sei te dizer, tipo, se é ele ou ela. Uhum. Mas quem tá fazendo intermédio pra mim é a pantera. Tá. Tá do lado, assim, observando o tempo inteiro. Que vai fazer o intermédio. Mas eu consigo me comunicar com ele tranquilamente. Ele só tá fazendo assistindo o contato, entendeu? A pantera. Uhum. Tá, entendi. Então beleza. Então vai ser tecnicamente fluídico o negócio. Que não há dificuldade na conexão e nem na transmissão das mensagens nesse caso, porque tá na Terra, tá muito próximo da densidade e do dimensionamento que a gente se encontra, então não há muita dificuldade em conseguir se
equiparar. Para a gente entender um pouco melhor sobre a evolução de cada um dos pontos, assim, de cada uma das bases, né, que a gente compreende como a nossa própria base evolucional, a gente precisa ser explicado como que ele está dizendo que a gente tem muita dúvida sobre o que seria uma evolução de ponta a ponta, que faz com que o círculo se encerre. Eu não sei se você consegue entender. Mas, assim, onde começa e onde termina a evolução, que você acaba meio que partindo dali para outro ponto. Quando se fala de Iona, onde está, tipo quando assim... você termina um reino e entra no outro. Isso, está dizendo que para você compreender esse tipo de evolução, você precisa compreender a função do ser enquanto está nessa evolução. Tá. Porque tem que partir do pressuposto de que, nestes casos, eles estão cumprindo ordens, né? Eles estão cumprindo missões. Então, não há uma parcela de livre-arbítrio, assim. Eles não ficam apegados, na verdade, a karma. Não há esse tipo de sentimento. Ela disse também que há muita... Eu vou falar ela, tá? Que parece uma menina. Tá. Não há aprendizado na forma de sofrimento. Ela disse que isso parte um pouco da racionalidade. Que para alguns desenvolvimentos em bases de ciclos de ionas, eles utilizam uma forma meio de ordem cíclica para conseguir chegar de um ponto evolucionário ao outro, e que algumas coisas que só são experienciadas são a partir do ponto da racionalidade, quando ela entra, a individualidade entra, entendeu? Ela tá falando que enquanto grupo não há programação de aprendizado por vias, ela quis dizer vias doloridas, é como o que a gente entende como via dolorida, dor, sofrimento, tristeza, sabe? Ela assim, ela tá falando pra mim que assim, um cachorro não nasceu pra sofrer, é tipo isso que ela tá querendo dizer, que um ser de ionas mais baixas. A gente vê um cachorro sofrer, ele não tá sofrendo, é a gente que sofre. Não é isso. O que ela quis dizer é que aquilo não foi programado para a evolução dele. Você consegue entender? Aquilo não foi programado para a evolução dele. Ele pode se sujeitar aquilo de acordo com a evolução de quem está à sua volta, mas que não é programado pelo grupo dele, que ele necessite passar por aquilo para evoluir na fase onde ele se encontra. Não é preciso. Porque ele não compreende a totalidade do sofrimento. Entendeu? Então não faz sentido você fazer passar por algo onde a pessoa não consegue ter o proveito total daquilo. Não vai tirar proveito, Então, assim, aí já a gente tá partindo de outras possibilidades, que tem outras coisas envolvidas, mas quando ela indica de regras, de ordens, de leis, de programação específica para aquilo, ela quer dizer que não há programação nessa base mais conturbada que a gente entende dentro da nossa individualidade, que não há necessidade de passar por esse tipo de experiência enquanto grupo, porque não é proveitoso. Que neste momento o que eles precisam é totalmente contrário, para que então venha o impacto do equilíbrio mais para frente, mas que ela está dizendo que, assim, de certa forma, quando há divisão do ciclo evolucionário de base não é sólida, é sólido, mas ela quer dizer, tipo, para a base do emocional e do racional, onde a Iona se divide. Ela diz que quando há essa divisão de... Não é uma divisão, é uma decisão, né, que é tomada pelo próprio grupo. Pelo eu superior que criou aquilo ali, entendeu? Quando há essa divisão, algumas coisas já são pré-determinadas para aquele grupo, até que ele vire individual, até que ele seja individualizado. Deixa eu ver o que mais. Você tem alguma coisa a perguntar? Porque o bloco terminou. Não, porque eu tô pensando no Zala. O Zala vem, gera os dragõezinhos lá.
Que são tipo elementais, vamos dizer assim. Tá, mas você tem que entender o seguinte, ele não é assim, não é simples assim. Não é vem, bota um ovo, nasce um dragão. Não é assim. Não, Você não tem é. que entender que dentro da primeira Iona, ele organizou todos os átomos ali para que ele criou aquilo e ele vai começar do zero e vai para uma, duas, três para se encaminhar a ser o que ele programou, entende? Não é Tá. zero Então é dragão. antes. Vai passar por vários. Ele faz uma receita, entendeu? Ele organiza os compostos que ele precisa para gerar aquilo que ele tá objetivado. E aí, daquele ponto, ele vai criar a base. Então, os entendeu? os dragõezinhos que ele sustentou foi uma sustentação muito anterior ao que ele é hoje, vamos dizer assim. Tipo, o dragãozinho lá fez parte do ciclo de evolução que se tornou ele. Não, é outro tipo de regra evolucionária. Ele não, como que eu posso dizer? Vixe, ela tá dizendo que a forma que ele foi criado é diferente da forma que a gente tá falando. Que Então, ele já, é outro que ele plano, já né? tá falando que já foi inteiro, que já foi completo, que Tá. não houve a passagem das Ionas, elas foram a partir da oitava pra frente. É como se ele tivesse sido já nascido com 8, alguma coisa assim. Tá, mas peraí, vamos É como por se ele partes. tivesse sido criado é como se ele tivesse sido criado já fora do ciclo evolucionário que a gente existe. Tá, mas em um certo ponto, todos nós somos gerados por alguém que não está mais no nosso ciclo evolutivo. Sim. Por isso que eu tô tentando associar os dragõezinhos que ele gerou ao nosso plano, entendeu? Sim, se repete. É isso mesmo. Só que assim, o que precisa ficar claro é que os dragõezinhos nunca serão um Zala. Porque a base criacional deles é outra. Entende? E os dragões nunca vão Porque evoluir. Não, é porque o Zala não consegue fazer um igual. Para que ele faça um igual a ele precisa estar pelo menos mais algumas ionas acima. Entende? Não, eu entendo. Só que ninguém faz um igual. Vamos dizer assim. Ninguém vai poder fazer um igual, mas vai gerar vida abaixo. Que vai ter que vai ter um ciclo evolucionário diferente do dele. Não significa que não chegue ao ponto que ele está, mas que não vai ser exatamente do jeito que ele é. Não há limite para a evolução dentro da criação, tá? Então, Só o caminho que é diferente a ser tomado. A gente precisa entender que nunca será igual ao Zala na sua base química, no seu mas todo. O dragãozinho vai continuar evoluindo. Sim, assim como qualquer outro ser que for criado. Ele já disse que tem algumas exceções, que tem seres que são criados para um propósito específico. Mas, via de regra, tudo evolui. Sim, apesar de serem criados com um propósito específico. Porque isso também é evolução. Tá. Vamos pensar o seguinte. Nós ouvimos do Zala um conceito que pode ajudar a gente a compreender a criação. Então, assim, tem seres que encarnam e seres que não encarnam. E aí eu não estou falando de encarne como sendo 3D. Estou falando de encarne físico, mas mesmo que sutil, tá? Então, tem um arcturiano. Esse arcturiano está encarnado. Tem um felino. Esse felino está encarnado, porque tem um invólucro. Este ser que tem um invólucro, que está encarnado, é diferente daquele ser que tem uma ligação monádica do qual nunca vão encarnar, mas aparentemente também tem raça. Como nós demos o exemplo, tipo um Williluz felino e um felino. Aí ele comentou que o Williluz felino é o responsável por gerar os gatos, vamos dizer assim, que encarnam. Assim, a nossa visão do que é encarnar ainda é muito crua. Mas todos os seres estão vivos de alguma forma. Uhum.
Então a gente tem que se desprender um pouco do que é o encarnar pra gente. Na realidade, não passa nada mais nada menos do que um ciclo evolucionário. A gente pode simplesmente parar de utilizar a palavra, se preferir, inclusive, porque acabamos nos equivocando muito com o que essa palavra traz pra gente. O que a gente precisa entender é que toda raça tem um criador base e que ele nunca fica na mesma frequência que a raça, mas que a raça pode alcançar a mesma frequência dele. Tá. Entende? Então, assim, não necessariamente encarnar, porque ele também está vivo, só não está vivo da mesma forma que aquilo que ele criou. Sim, na mesma, talvez falando de etérico, talvez falando de questão dimensional, questão de energia que está girando naquele momento, mas está vivo, entendeu? Porque quando a gente fala sobre encarnar, parece que é algo inatingível. E não é bem assim que funciona, não é algo inatingível, entendeu? Então a gente precisa deixar de utilizar essas coisas que nos causam essa distância desses seres que criam. A gente precisa se aproximar mais. Então, eu estou pensando num outro ponto de vista. Quando as mônadas são associadas umas às outras, o que eu entendo da Masofia algumas associações permitem o encarne, outras não permitem. Eu acho que isso está muito relacionado à forma como a mônada vai experienciar a encarnação, vamos dizer assim, ou a não encarnação. Quem programa o ciclo evolucionário daquele fractal é a mônada, independente do que vocês consideram como encarne ou não. Não necessariamente na 3D. Tudo isso vai de acordo com o que a mônada programa para que seu fractal acesse de acordo com a dimensão que ela precise. Não necessariamente na 3D. Mas sim, o encarne é relativo, de acordo com o aprendizado que se necessita naquele momento, mas não necessariamente preso àquilo. Tá, o que eu estou querendo estudar é o seguinte: a mônada, ela gera consciência. E o ser que não está encarnado parece estar mais relacionado ao lado monádico do que ao lado genético. É isso que eu quero entender. Porque ele subdivide a geração de consciência. Aparentemente eu entendi dessa maneira. Isso varia de acordo com cada raça, mas a gente não pode tomar essa base como geral, assim. Tá, vamos seguir em frente. Então. Tá falando que até humanos se subdividem, cara. Uma coisa estranha. Tá, até humanos se subdividem. Então, nós vamos chegar no ponto em que eu quero. Mas aí ela tá falando que é fractalizando, porque querendo ou não, a gente volta pra mesma coisa. Tá falando que um fractal é uma subdivisão também. Então, você ter 2 ou 3 fractais humanos agindo no mesmo momento também é uma fractalização humana. Então, mas vem cá. Porque naquela condição, você está em condição de humano, entendeu? Assim como vai estar em condição de outra raça. Se a gente entrar na condição humana, acho que a gente vai falar de coisas que talvez a gente não aproveite muito o elemental. Mas eu entendo que o Zala disse que a gente não volta para lugar nenhum, a gente segue. Sim. Entende? Então, tipo assim, a gente se fractalizou de algo, mas agora tem uma linha evolutiva própria. Foi o que eu entendi. Posso estar errado. Porque todo mundo fala, porque um dia retorna para a fonte. Entendeu? E aí você fala, pô, a fonte seria alguém que nos gerou, também seria a fonte de um ponto de vista, né? Mas a fonte nunca deixa de ser quem ela é. Você não consegue voltar para uma coisa que nunca saiu. Mas aí dizem que 99% das coisas que são geradas retornam à fonte. Isso nunca saiu dela. Tá. Aí agora é um ponto de vista interessante. Você não desconecta, entendeu? Você continua, por mais distante que pareça, você não sai dela. É só uma impressão, talvez pelo esquecimento daquilo que a gente realmente
mas a gente não sai dela, a gente continua nela o tempo inteiro. Então, por isso que você não volta pra nada, você não sai de nada, então você sempre esteve lá, entendeu? Ela tá falando que é interessante porque parece que a cada Iona que você faz, a cada Iona que você ganha, você acaba de um certo ponto tendo como responsabilidade cuidar da Iona anterior. Tá. Ela diz que isso faz parte, que uma das grandes bases evolucionárias da própria do próprio ciclo de evolução da Iona é exatamente esse, é você tutelar a Iona anterior. Tá. Do tipo assim, planta cuida de musgo, entendeu? Tipo, animal cuida de planta, esse tipo de coisa assim, sabe? Ela tá querendo dizer que ao mesmo tempo que você sobe, você vai descendo, porque você tem que fazer círculos, né? Então você vai fazendo o ciclo. Vai indo e voltando, indo e voltando. É interessante que esse sentimento de ir e voltar, ele acontece muito porque você acaba tendo que recriar aquilo que você foi uma vez. Mas não necessariamente seu, porque você acaba auxiliando os outros que estão naquela fase. Não é seu. Assim como nós temos responsabilidade com animais. Então a gente acaba reproduzindo isso nas outras linhas também, e assim como outros seres têm responsabilidade conosco, e assim consecutivamente. Tá, entendi. Beleza. Segundo ela, essa é a principal, é o principal objetivo para se fechar um ciclo evolucionário e partir para o próximo. Isso acaba caindo na mesma coisa, porque querendo ou não, Jesus veio para ensinar a gente a amar, certo? Então, assim, ele estava cuidando dos dele, e é isso que faz com que ele feche o ciclo dele e inicie o próximo. Então, acaba que a gente só tem um direcionamento para aquilo que já era claro. Como se quase todos os avatares fossem seres de 8 Ionas e não mais 7. Porque eu tinha muita dúvida. Ela, na verdade, está esclarecendo, porque eu tinha muita dúvida assim, tá, mas o que você precisa fazer para você fechar esse ciclo e seguir pro próximo, né? E é isso. Você precisa cuidar do ciclo anterior. Sendo ele você mesmo ou anterior, entendeu? Você precisa cuidar daquilo que lhe é cedido como... Ela tá falando assim, como fragilidade maior, mas na realidade é só uma sensação que a gente tem. Porque as voltas, elas fazem com que, por exemplo, um elemental cuide de uma planta. Sim, de uma planta, de uma pedra, de um elemento, entendeu? Um elemental consciente pode cuidar de um elemento que tem a base nele, ou talvez não. Por exemplo, água, terra, entendeu? Então é o mesmo caminho do cachorro, só que ele tá já na outra linha evolutiva, mas ele cuida da Iona anterior dele, vamos dizer assim, ou de uma Iona semelhante, não necessariamente a dele, de vida dele. Isso. Assim como a gente pode considerar a responsabilidade nossa cuidar das Ionas anteriores também. Tá, isso explica porque que os elementais estão sempre associados com elementos da natureza. Isso explica muita coisa, explica por que a gente tem que cuidar da natureza, por que a gente tem que cuidar dos animais, a aproximação dos animais e da natureza, o que ela faz conosco, como as pessoas se conectam às suas essências, se aproximando da natureza, é tudo, assim, óbvio, entendeu? É muito claro, porque ela diz assim, que há muita clareza em você entender isso, na verdade já está dentro de nós isso, a gente só não assimila, como é simples. Sabe? E ao mesmo tempo não é simples, porque para quem só não presta atenção, né? Para quem vive como a gente vive dentro de grandes cidades, é muito difícil a gente conseguir essa aproximação. Só que a gente, segundo ela, a gente não deve ficar se apegar muito a isso, porque significa que os nossos planos também são outros. Que a gente tá... É engraçado que ela diz que nós estamos fadados a ficar longe da natureza para que a gente possa dar atenção para outras coisas. E por causa ela tá falando da individualidade. Porque quando você atinge a individualidade, algumas outras coisas, você começa a ficar responsável por outras coisas também. Não somente aquela tutela, aquele cuidado para as Ionas anteriores, mas você começa a aplicar-se para outros tipos de leis, regras, missões, aprendizado. Isso, evolução. Ela acaba caindo de uma forma um pouco mais brusca, porque entende-se, a mônada entende que você já tem capacidade total para cuidar dessa forma.
Tá, e é por isso que sempre vai ter outros seres fazendo esse papel além de nós. Que estão somente fazendo esse papel, vamos dizer assim. Sim. Ou mais focados, né, em desempenhar esse papel do que a gente está. Porque são caminhos diferentes que se seguem, cada um deles tem o seu objetivo. Um elemental já consciente, ele tem outro objetivo do que um humano, entendeu? Ele foi criado para outros objetivos, ele foi criado para outros propósitos. Então, claramente que ele vai seguir uma linha diferente. Uhum. Assim como o humano foi criado para outros objetivos e outros propósitos. Tá. As linhas acabam se cruzando muitas vezes, porque um acaba auxiliando o outro, claro. Interesses em comum. Totalmente, até porque todo mundo tá aí para evoluir. Mas os objetivos são totalmente diferentes. Ela tá dizendo que é como se um fosse mais próximo da natureza e o outro fosse mais próximo da... ela tá falando de olhar para trás e olhar para frente. É como se um tivesse que olhar para o futuro e o outro para o passado. Uhum. Mas não necessariamente com tempo. Tá, é tipo assim, os elementais eles estão mais responsáveis pela manutenção e os humanos mais responsáveis pela criação. Isso. Isso mesmo. É isso mesmo. Quando eu falo olhar para trás, é cuidar daquilo que já estava ali. E aí quando eu falo olhar para frente, é cuidar daquilo que ainda vai aparecer. Gerar, né? Isso, criar. Sobretudo. Criar. Então, sim, criar e cuidar daquilo que se está proposto a ser responsável. É interessante porque ela diz que a gente não existe. Engraçado, ela repete o tempo todo que não há maldade na natureza, mas assim, a maldade que a gente entende. É como se. É porque não há racionalidade, né? É muito difícil. Então, quando não há racionalidade, tudo é feito à base de instinto. E instintivamente falando, nada é negativo. E é por isso que a natureza precisa da gente, porque precisa do equilíbrio. Como assim? Tá dizendo que tudo que ocorre dentro da natureza, dentro do instintivo, que não há nada ruim ali dentro. Que quase não há energia negativa saindo daquilo. Não naturalmente. Entende? E só que entendi o equilíbrio. Busca seu equilíbrio. E aí, né? Porque assim, se você deixar a natureza também crescer paradamente... Não, aí que tá. Não necessariamente. A natureza, se ela crescer sem nenhum tipo de impacto, ela não evolui. Tá. E o que busca... O que traz a evolução? O equilíbrio. Porque se você não tem a diversidade, você não consegue se mutar, você não consegue mudar, você não consegue adaptar. E a natureza, ela evolui dentro da adaptação, da adaptabilidade dela. E quem é que traz essa adaptabilidade dela? Todas as adversidades que o humano traz. Exatamente. Clima, então por isso... O clima, né? Isso. Por isso que ele está dizendo que é uma via, por mais triste que seja, é necessário. Uhum. Porque muda o tempo inteiro e precisa mudar. Isso vale também para os animais, né? Totalmente, a gente está falando da natureza como um todo. Tudo que é vivo nela, e ela é viva, né? Então. Nós também temos essa questão da diversidade para a evolução. Exatamente. Isso é fácil. Entendi. Mas ela está dizendo que entende-se que se cobre de. São caminhos diferentes. Sim, são caminhos diferentes. Ambos levam para a evolução, mas são caminhos diferentes. É importante a gente entender que nós temos total responsabilidade sobre a tutela das ionas abaixo de nós. Então, por mais que a gente não se sinta tão aproximado com a natureza, a gente precisa intencionar essa tutela da forma que a gente conseguir. Tá. Mesmo a gente estando ligado a outras coisas. Né? É uma responsabilidade nossa, assim. É muito importante que a gente faça isso se a gente busca finalizar o nosso ciclo evolutivo dentro do local onde a gente se encontra. Tá, e agora eu tenho uma questão que eu acho que vai ser importante. Vamos dizer assim. Até completar a volta da Iona, me parece que existem microencarnes. É por aí?
Vou dizer encarne como, sei lá, só quero dizer um novo plano de experiência. Então, tipo, sei lá, me parece que você vem como inseto e aí você vai mudando de forma até fechar o ciclo. Então vamos tentar entender a questão de como funciona o início até o fim da volta para se fechar uma Iona. Então, ela está dizendo que a morte de um animal e a sua renovação não é considerada como um encarne e nem como um reencarne. Assim como a gente entende. Tá. Que almas-grupo possuem critérios diferentes que, devido à sua rápida velocidade de ir e vir, que não é considerado como se fosse uma reencarnação, mas sim uma continuidade. Então a gente não pode dizer que existem várias reencarnações de uma formiga, mas sim que ela só está dando continuidade, porque para ela é isso. Tá, então uma formiga que morre, ou um pássaro, vamos dizer assim, é como se aquela consciência ali se transformasse, fosse para outro lugar. Não necessariamente na mesma raça. Não necessariamente na mesma raça. Não, tá. Porque assim, por mais que... É interessante, ela tá falando que por mais que você possua uma raça base, de acordo com a Mônada que te criou, que você acaba vendo a necessidade de você vivenciar experiências em outras raças enquanto você não se adequa ao completo nela. Assim, completamente na que você foi designado, entendeu? Entendi. Então a gente pode dizer que é quase instantâneo, que os espíritas chamariam de reencarne de um animal, que eles dizem mesmo realmente que é quase instantâneo, né? A gente precisa tirar um pouco da nossa cabeça esse negócio de reencarnar, assim. A gente precisa entender isso como uma continuidade simples. Porque é engraçado, a palavra que veio na minha cabeça foi respawn. Tipo, você dá um respawn, entendeu? É praticamente a mesma coisa, eles não esquecem. Você muda de forma, eles não esquecem, né? Você só muda de forma, você continua, porque o ciclo é muito rápido, nasce muito rápido. E aí porque, aí eu tô perguntando, eu perguntei aqui por que eles não esquecem, por que a gente esquece e eles não esquecem. A alma grupo é diferente, não faz sentido ela esquecer, porque ela vai repetir. E o objetivo não é a repetição, o objetivo é dar continuidade. Logo, não faz sentido você o apagar, é engraçado, tá dizendo que o apagar não existe, que a gente não se apaga, porque é como se a gente tivesse sido criado agora, entendeu? Nossa personalidade, aquilo que existe na gente, o jeito que a gente nasceu, o jeito que a gente vive agora, a gente nasceu disso. Não teve nada antes. Não é igual a um animal. Ele tá repetindo aquilo que, assim, não parou. Ele tá indo, continuando, até o ponto que ele não tiver mais necessidade de viver. Aquele todo que ele viveu daquela raça, ele vai pra próxima. Aí o que evolui... Ele repete. Aí o que evolui não é o animal, é a mônada dele. Não é isso. Não é isso. Ó, tá equivocado. Não é isso. Tá. As almas, que engraçado. As consciências, elas se agrupam e se separam de acordo com a evolutividade. Você pode fazer parte de uma alma grupo temporariamente. Ela se chama alma grupo porque todos adquirem a informação ao mesmo tempo, mas nem todos evoluem ao mesmo tempo. Entende? É uma nuvem. É uma nuvem de informação. Você se acopla nessa nuvem de informação, aprende tudo que precisa, aí você se acopla a outra e assim você segue. Entendeu? Não é assim, todo mundo espera, todo mundo vai junto, não é assim. Entendi. Então, o Zala tinha dito que um gato seria um dia um felino. Mas então, na verdade, por esse ponto de vista, não é isso aí. É tipo... Sim. Sabe por quê? Não, mas aí se um pombo pode virar um cachorro, se ele sai dali e se conecta, tipo, ele tira o USB da egrégora de pombo e bota o USB na egrégora de cachorro. Então ele passa a ter a nuvem da egrégora de cachorro.
Depende, eles vão procurar sempre a semelhança de acordo com a necessidade do objetivo que foi imposto pela mônada deles, tá? Eles vão sempre ficar muito próximos, não vai ficar muito diferente daquilo que eles foram programados. Mas o que ele tá querendo dizer é o seguinte, apesar de você acabar participando e adquirindo informações de várias mônadas, que se você tá programado para se direcionar para uma raça, você vai se direcionar para essa raça, entendeu? Independente se ele foi uma fuinha e uma capivara, e agora tá sendo um cachorro, se ele for um canino, ele vai passar por cachorro, por fuinha, por capivara, quantas vezes for. Mas ele vai ser um canino. Entendeu? Tá. É de acordo com a necessidade do episódio. Ele não necessariamente vai, inclusive, estar vivenciando uma sub-raça dele. Ele vai ser um canídeo. Em algum momento ele pode, sim, com certeza, vivenciar. Mas não necessariamente só ela. Tá. Ele vai passar pela isso, mas não se resume a isso. Tá. Então vamos dizer, uma ave não necessariamente vai se tornar um aviário se ela tiver outras coisas, outras egrégoras para se juntar. Mas existe chance daquela ave ser um aviário. Tudo isso vai depender com a programação que foi feita de acordo com a mônada dela. Se o futuro, que já foi programado desde que ela foi criada, é ser um aviário, então ele será, independente de por onde ele passe. Porque vai ser de acordo com o que a própria mônada programou, mas o final ele já sabe qual que é. Tem como um aviário nunca encarnar numa ave? Talvez não da Terra. Ah, tá. Mas então, sim, há necessidade da proximidade de acordo com a espécie, que foi pré-determinada pela evolutividade da mônada. É mais comum a gente falar assim, trilha do caminho evolucionário da mônada, que ela programou para essa consciência. É correto a gente afirmar que, olha, vem uma codorna, depois vem um pombo, depois vem um gavião, depois um flamingo, entendeu? É por aí? Ou a gente tem que desassociar essa coisa e existe possibilidade... É isso e mais. Porque a gente tá... É engraçado, nós estamos muito presos àquilo que a gente conhece aqui. Uhum. Você disse somente raças daqui. Raças daqui. Mas esses seres vão encarnar como raças semelhantes em outros lugares também. Uhum. Então existe aí um ciclo muito extenso e muito amplo do que eles vão presenciar, de onde eles vão passar. A gente pode mapear as raças que a gente conhece aqui, mas assim, muito mais do que isso. Vai tudo depender da necessidade da consciência de buscar aquilo que precisa experienciar para atingir a evolutividade que foi programada. Tá, muito bom. Então, acho que a gente entendeu uma parte aí boa de como funcionam as conexões. Você desconecta de uma nuvem, conecta em outra, e não deixa de aprender aquilo que você já passou. De forma alguma. Só leva conscientemente para outra. Leva conscientemente com a outra, e o elemental ele não esquece, ele continua levando, tá? Ele lembra de tudo. Já o humano é de uma forma diferente. O elemental ele não esquece. Sim, o humano da Terra. O elemental ele não esquece. Já o humano é uma forma diferente. Ele acaba tendo que dar um reset. Tá, então, beleza, eu entendi. Agora, o elemental, quando ele sai do ponto onde ele é uma alma grupo, porque, por exemplo, gnomos aparentemente são almas grupo ainda. Como se fosse conexão, não é? Um animal se conecta em almas grupos. Então, existe o correlacionado para isso do lado elemental. É isso? Sim. Então, sei lá, é um gnomo, é um silfo, né? É uma salamandra, coisas assim, certo? Sim. E o ciclo evolutivo de um elemental vai estar sempre ligado a elementos da natureza? Essa pergunta é interessante. Por que vai estar ligado a elementos da natureza?
porque a responsabilidade deles é tutelar esses elementos. Então, sim, sempre estará ligado aos elementos da natureza, assim como a nossa evolução também está ligada aos elementos da natureza. Ligado. Não tão diretamente quanto eles, porque eles agem com muito mais proximidade e foco. Proximidade, na realidade. Dentro desses elementos, eles agem muito mais direto nesses elementos. Então, sim, vai sempre estar com base, foco, ênfase nisso. Entendeu? É necessário porque é a forma que a mônada encontra para que a evolução dele seja completa. Não necessariamente num elemento único, tá? Há muito câmbio de elementos, mas todos eles sempre vão manter a mesma essência. Então a gente pode dizer que a parte onde os elementos são compartilhados, vamos dizer assim, 2 elementos, um elemental que cura de 2 elementos, é possível. Ele já tá indo meio caminho andado aí para terminar a volta dele para fechar a Iona. É por aí? Sim. Tá. É possível, porque não é uma regra, tá? Mas é possível sim. Inclusive 3 elementos, tá? É possível sim, tudo varia de acordo com o que a mônada programou. Mas é possível. Aí a gente entende assim, tá, a consciência está evoluindo, ela é uma alma grupo, mas ela nunca foi uma alma grupo, ela só se conecta à mesma egrégora e divide a experiência com quem está ali. Mas ela está evoluindo sozinha. Enquanto ela está conectada, ela se indica como uma alma grupo, tá? Ela pode ser identificada como uma alma grupo, porque ela ainda não tem consciência individual. Por mais que ela migre de uma alma grupo para outra, a individualidade dela ainda não é existente. É baixa, né? Tá. É mínima. É praticamente nula. Ela começa a ganhar essa individualidade conforme ela vai passando para os próximos ciclos evolucionários. Assim como a gente já enxerga que muitos animais, eu vou dar exemplos de cachorros e gatos, porque é muito mais fácil para a gente conseguir assimilar. Mas nós entendemos algumas personalidades de cachorros e gatos, então não faz sentido você dizer que são somente almas grupos ali quando você já tem uma individualidade de um para o outro. Ali você começa começa a despontar a individualidade, entende? Ela começa a se aflorar, ela começa a aparecer de acordo com a evolutividade que o ser já se encontra. Então, essa individualidade ela vai ser encontrada quando não mais for necessário que o ser se busque nas almas grupo e consiga seguir o seu caminho sozinho dentro da sua evolução. Tá, ela para de se conectar em coletivos e ela para de se conectar em coletivos e ela começa, na verdade ela continua, engraçado, porque ela continua se conectando em coletivos, mas com a individualidade, assim como nós fazemos, certo? Nós vivemos em coletivo. Só que nós temos a nossa individualidade, que é bem diferente, porque a gente não acessa a nuvem, não aqui como humanos. A gente não acessa. Tem algumas quebras, claro, mas a gente não acessa a nuvem. A gente ainda não aprende com as experiências do próximo. Né? Os elementais... E o objetivo é esse, inclusive. E o objetivo é esse, exatamente. E isso dentro da raça humana. Tá? Falando de uma evolutividade de animais no 3D dentro de uma raça humana, o que é diferente se a gente falar da evolutividade de um gato dentro de uma raça felina que não é humana. Então eu tô tomando base uma raça onde a gente tenha um compreendimento melhor, porque não tem como eu explicar pra você algo que eu preciso passar do começo ao fim, eu não posso começar a falar de uma raça sem a gente saber a base dela. O humano é mais fácil, a gente vive, então é mais fácil. E ele tá falando interessante, que ele disse que o elemental também se conecta. Interessante. O elemental, dentro da individualidade dele, por ele não perder, olha só, por ele não perder essa conexão e essas memórias das anteriores, ele consegue acessar as nuvens. Tá, ele tá sempre acessando as nuvens por onde ele passou. Ele consegue acessar essas nuvens porque ele faz a tutela a partir delas. Ele vira tutor dessas nuvens, entendeu? Entendi. Então ele nunca se desconecta. Não se desconecta. É por isso que ele pode ter 3, 4 elementos. Ele não se desconecta, Entendi. Ele tá sempre ali agindo, é diferente da gente. É muito mais responsabilidade, mas assim, são funções totalmente diferentes. Porque ele foi programado para cuidar de outras coisas. Então tá correto a gente chamar, vamos supor, de elemental, porque de fato ele tá relacionado a alimentos, né? Na natureza.
tanto conscientes como inconscientes, que, assim, é um degrau que é muito alto, mas que não tem muita disparidade. O que muda muito é a questão da individualidade e da racionalidade. Como que funciona a mudança no fim do ciclo? Ela acontece com naturalidade. As almas que. As almas. As consciências que estão fazendo a finalização do seu ciclo, elas são orientadas por tutores para que elas sejam direcionadas de acordo com a programação da mônada delas. Então, elas vão ser orientadas para onde cada um vai, entendeu? Uhum. É interessante porque se assemelha muito àquele negócio de você, tipo, level tal, você tem que pegar classe tal, então agora você vai pra tal lugar. É basicamente isso, é interessante. Porque lhe é dado, você já tem uma árvore de habilidades que você precisa seguir, você só precisa estar ali para que seja dado a ordem para que você siga em frente, você entenda onde você tem que ir. E aí não é um processo automático, ele tá sempre tutelado. Ele tá sempre organizado. Tá, e aí a gente escuta falar algumas coisas assim, que quando o animal fica doméstico, então ele já tá passando por um estágio de contato humano muito mais próximo, que em alguns momentos ele pode ficar até 2 anos, 2 anos e meio, sem seguir a compulsoriedade encarnatória. Então ele fica ali por um tempo fazendo esse desprendimento de sensações e sentimentos que ele teve com o dono. E tudo vai variar de acordo com a necessidade, assim, não tem como você padronizar esse tipo de experiência, tá? É a mesma coisa que eu te dizer que todo parente desencarnado fica do lado do filho quando morre. Não. Entendeu? Não há uma garantia de que isso vai acontecer, mas sim, pode acontecer. De acordo com a necessidade de de evolução, na realidade, né? Tanto do tutor quanto do tutelado. Se houver a necessidade de acompanhar após a passagem, após a continuidade, o seu tutelado ou o tutor, ele vai acompanhar. Tá. É por isso que a gente sempre vê, tipo, eu me lembro de um caso que Wagner Borges contando que o Yorkshire dele, quando morrer, vai se conectar a uma egrégora de Yorkshires e vai ter um Yorkshire humanoide, vamos dizer assim, cuidando. Que é o tutor. Que é o tutor. Isso. Né? Que é o tutor, ele vai cuidar daquele grupo que tá na nuvem. Aquilo é a nuvem. A nuvem, isso, é a nuvem. Do cachorro. É a nuvem dele tá lá e o tutor tá cuidando da nuvem. Aí eles vão entrando e saindo da nuvem. Esse daqui não mais precisa ficar na nuvem. Ok, vai pra próxima nuvem. E aí a gente lembra do caso do Apolo, né? Quando o Apolo morreu, você enxergou ele como criança. E o que significa essa transformação? É o tutor. Entendi. Então aquele lá... É o tutor da alma grupo. É o tutor da alma. O tutor dos gatos, vamos dizer. E é por isso que ele falou de nós. Porque ele se considera nós, parte daquilo. Sim. Do grupo. É um dos tutores, olha só, não é o tutor, é um dos tutores, tá? São vários, né? Sim, são muitos tutores. Falange. Sim, são muitos tutores. E todos eles entendem o que cada um dos animais que eles tutelam vai passar. E assim, não é muito comum eles conversarem com a gente, mas tudo vai depender de acordo com o que for permitido e com o que precisa aprender, entendeu? Foi muito incomum, porque precisava haver aquilo, aquela proximidade. A gente precisava estudar aquilo, entendeu? Precisava... É por isso que aconteceu, porque podia simplesmente não ter acontecido. Tá, eu já entendi uma série de coisas conforme a gente tá conversando sobre isso. É interessante que ela tá falando que, assim, hoje, talvez porque não há uma certeza, tá? Mas um gato que a gente possa ter
cuidado, pode não ser mais um gato. Ou pode continuar sendo um gato em outro lugar. Ele pode ser um outro ser em outro local, mas é interessante que ela diz que a proximidade, esse laço, ele nunca vai embora. Sim. Esse laço, ele fica. Porque ela diz que a única coisa que conecta as consciências umas às outras é o sentimento. Seja ele bom ou ruim. Na nossa visão, claro. Negativo ou positivo. Mesmo que ele se transforme, vai haver uma conexão. Seja lá o que for, ele é interessante. Ela disse que assim, seja lá o que for, ninguém esquece. Nós estamos na condição de esquecimento como humanos. E se um dia ele chegar a ser humano, que é bem difícil, tá? Não acontece, acabou de me falar que não acontece. Olha só, animais não viram humanos. Tá confirmado. Eu tinha dúvida, eu perguntei e ele nunca vai ser um humano, não como um humano de terra, mas ele em um momento vai ter a sua individualidade, vai ter a sua racionalidade e ele não vai esquecer. Assim como nós nunca esqueceremos aqueles mentores e tutores que cuidaram da gente toda a nossa vida. É uma recíproca muito grande, então a gente tem laços o tempo inteiro e a única coisa que pode permitir com que a gente tenha mais laços dentro da nossa vida somos nós. Quanto mais laços a gente fizer, mais bonito fica a caminhada. Interessantíssimo. Então, de fato, a teoria da evolução espírita ou teosófica, ou de linearidade de evolução, ela é parcial, ela não é bem da forma como foi passada, mas era necessário que ela fosse passada daquela forma para que hoje nós entendêssemos da maneira como nós estamos entendendo. Ela é como se ela tivesse pela metade, entende? Ela não terminou, porque não tinha como terminar, porque não dá para você introduzir uma raça felina em outro planeta quando você está falando de coisas humanas e você não pode ser fantasioso e nem extraordinário, entende? Você precisa manter na linha do, entre aspas, eu esqueci a palavra, ela tá falando, mas do que não pode fugir muito, sabe? Daquilo que a gente acredita que pode acontecer, que pode ser realidade. A gente não pode fugir muito a gente não pode fugir muito. Não pode fugir muito da realidade. Realidade. Da realidade. Então a gente tem dificuldade para trazer informação. A gente chega num ponto, essa informação ela meio que não ela é descontinuada a partir daquele ponto, porque foge da realidade daquele momento que você precisa trazer. Então você não consegue trazer aquilo porque você acaba descredibilizando todo o resto. Uma coisa que eu percebi aqui, o instinto, ele nada mais é do que a conexão com a nuvem. A natureza, a nuvem. Tipo assim, o pássaro sabe como ele tem que fazer o ninho, porque ele só vai buscar informação na nuvem. Sim, o instinto, por mais errôneo que na verdade, assim, as pessoas consideram o instinto como uma coisa ruim, mas na verdade, o instinto é a coisa mais pura que existe, é aquilo que traz para si o que é nosso. A nossa pureza é um instinto. Porque o instinto ele tá na base de sobrevivência. Se você não precisa, você não vai fazer. É assim que o instinto te faz pensar. E ele age dentro da permissividade. Tá? Ele não age no livre-arbítrio. É interessante que o instinto não é livre-arbítrio. Ele não tem nem um pouco de livre-arbítrio. Não tem. E ele é justo. Sim. Ele tá defendendo aqui o instinto. Porque eu penso o contrário, né? Então eu vou ter que ressignificar isso. Porque o instinto não tem a ver com o livre-arbítrio, porque a zebra tem que morrer, o leão tem que matar. O leão precisa comer. A zebra precisa evoluir e ficar mais inteligente para não morrer mais para leões, entende? É todo um ciclo evolucionário. Então, falando de reprodução, falando de ter que se alimentar, ter que matar um outro animal para se alimentar, falando de saber onde se esconder, de saber proteger os filhotes, é instinto. Antes de ir embora, eu quero só. Não tô falando pra ir embora já, só tô te passando. Nós precisamos pegar o nome e o número de Jonas, tá? Tá, eu já tenho o nome. É Ili. I. L. I.
L? I. I. Ili. Tá. O número de ionas é. Na teoria Mesmo devia que ser. nós. É 7, né? É o mesmo que nós. Uhum. Tá na mesma base evolucionária, só que na paralela. É uma folhinha. Eu tô falando com uma folhinha. Aham. Um conjunto de folhinhas, assim, um punhadinho de folhinha. Eu tô perguntando pra Então. ela se existe feminino e masculino nos Ah, alimentares. boa pergunta. Ela disse que ambas as energias estão dentro. É. Que elas são desprendidas de acordo com a necessidade. Tá, e o que faz a Que energia masculina e a energia feminina? A dentro necessidade. deles, Que gera. ela gera instintividade. É interessante que ela me diz que a forma de reprodução deles é totalmente diferente. Não tá dando detalhes no momento, mas que, assim, ter a energia feminina e masculina no mesmo ser não significa ter os mesmos sexos, hein? Tá me vendo Tá, aqui. Não significa isso, tá? A gente vai ter que ver tá. um momento pra entender o que é isso, mas Ela tá dizendo o quê? Tá tá, dizendo que não varia é. de acordo com. Você perguntou sobre quando que é usada feminina e masculina. Sim. De acordo com a necessidade do que ela precisa fazer no momento. Seja tutelar, seja cuidar, sei lá, fazer alguma coisa, se mostrar de alguma forma, entendeu? Uhum. Ela consegue equilibrar com muita facilidade isso. Tá em. Como que eu posso dizer? Equivalência, ela tá só me dizendo que é natural. Tá. Então, o masculino e o feminino, eles têm funções distintas, mas não ficou muito claro pra mim. Tipo, a ênfase no feminino dentro de um elemental e vai, eu imagino que paute o que ele vai fazer ou ela vai fazer. Tá dizendo que a gente pode comparar com o hormônio. Tá. Se a gente estudar os hormônios, a gente vai entender perfeitamente. Tem a ver com receptividade, a ver com criação, tem a ver com a energia que trabalha com mais facilidade à noite, no dia, tá? Tem a ver com esse tipo de coisa. Tá. Aí, Tem a ver com o ciclo de lua. tá. Mas valeu, já tem 1h15, muita coisa útil foi falado hoje. Não, tá bom. Então se despede aí. Tá, Agradecer a disponibilidade. tá bom.